E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está me ouvindo. Eu sou Cristiano Rodrigues e estou aqui para a gente meditar um pouquinho da Palavra de Deus. Hoje eu quero falar com você que sente um chamado para o ministério, você que sente um chamado para ser um pregador, para ser um missionário, para ser um evangelista, um pastor, ou um adorador, ou coisa do tipo. Mas de preferência você que tem um chamado aí na área da palavra. Eu quero meditar com você o versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2, que vai dizer assim, que enquanto a igreja estava orando, jejuando, o Espírito Santo disse, separai-me a Saulo e Barnabé, para o ministério que o Senhor tinha para eles. Eu quero usar como tema desta mensagem, chamados e separados. Porque existe uma diferença de quando você tem um chamado ministerial e quando você é separado para esse ministério. Você tem um chamado ministerial é quando você tem aquele chamado interior. O Espírito Santo colocou no teu coração que você deve pregar a palavra, deve evangelizar, deve pastorear, deve fazer a obra de Deus da maneira que Ele está plantando aí no seu interior. Esse é o chamado interior, o chamado ele queima, o chamado ele arde em nosso interior. Eu sei muito bem disso, porque tenho um chamado. E é onde a maioria dos ministros de Deus, eles vão parar, ali no chamado. E existe aquele que ele é separado, que é o caso ali de Saulo e Barnabé, naquele momento que eles estavam sendo separados para o ministério, que é um momento que o cidadão ele é enviado para fazer a obra de Deus. É aquele momento que Deus coloca o seu obreiro, o seu chamado, coloca ele numa posição de destaque, numa posição de liderança. É aquele momento que ele é enviado. É aquele momento que você deixa de ser um pregador que prega, vamos dizer assim, o dia que não tem um outro, o pastor oficial para pregar, que vai orar, o dia que não tem outra pessoa para ir, que vai fazer um velório, que vai fazer, vamos dizer assim, não vou dizer as coisas inferiores, porque são a obra de Deus nada inferior, mas enfim, aquele momento que você deixa de ser o reserva, digamos assim, e é colocado ali na situação de liderança. Aquele momento que o Senhor fala, vai para as nações, agora eu estou te abrindo as portas, vai pregar, vai lotar estádios, vai pastorear uma igreja, vai estar à frente de um rebanho, coisa e tal. Aquele momento, esse cidadão ele é separado para fazer alguma coisa da parte de Deus. A grande questão é que todos nós queremos ser separados, queremos estar em evidência, queremos estar numa posição de liderança. Só que eu tenho percebido no decorrer dos anos que eu tenho servido o Senhor, que a maioria de nós, o Senhor, apenas temos o chamado. O chamado não muitas vezes para estar em evidência, para estar na frente, mas o chamado para estar apoiando aquele que está na frente. Então, um exemplo, um homem de Deus ele é separado para ser um pastor de uma grande igreja ou de plantar uma igreja. E existe aqueles que também têm o chamado na área pastoral, que também têm o chamado na área de evangelismo e que vão apoiar esse que é separado. Então, o dia que ele não está para pregar, eles vão pregar. O dia que ele não puder fazer uma visita, eles vão lá e vão fazer. É aquele corpo de apoio, vamos dizer assim. E a maioria dos ministros de Deus, eles se encontram ali, na questão do grupo de apoio e não na questão da liderança, de estar em evidência, de estar à frente. Então nós precisamos ter humildade para entender isso. Por exemplo, eu tenho um chamado de Deus desde que eu sou criança, desde a época da minha adolescência. Porém o Senhor nunca me separou, nunca falou, vai. Sempre me usou, algumas vezes para pregar, algumas vezes para apoiar os meus líderes. E é assim que nós precisamos entender a posição que nós estamos. Quando o Senhor nos separa, precisamos ter a humildade de ir, não ter medo, não ter covardia, mas ir porque é um desafio. Mas quando o Senhor diz, fique aqui e seja apenas um apoiador com o seu chamado interno, precisamos ter a humildade de também estar ali. Independente do lugar onde estaremos, o que nós precisamos é sermos encontrados fiéis. A Bíblia diz, os meus olhos procurarão os fiéis da face da terra. Então, na realidade, muitas pessoas no corpo de Cristo, na igreja, têm o chamado,
o chamado para pregar, o chamado para pastorear, o chamado para libertação e tudo mais. Mas poucos são os que são separados para estar à frente. A grande maioria tem o seu chamado para estar ali na área de apoio. E independente da situação em que o Senhor nos coloca, precisamos ser encontrados fiéis, porque os olhos do Senhor procuram os fiéis da face da terra. Eu agradeço aí a sua atenção. Se esse vídeo falou com você, curta, comenta, compartilha e até o próximo vídeo, se Deus quiser.